Olá, eu quero te dar as boas-vindas a mais uma aula do nosso Desafio de Teologia para a Vida. Meu nome é Pastor Israel e hoje eu gostaria de falar sobre a teologia do evangelismo. Eu queria pensar contigo sobre o tema como eu posso usar a teologia no meu evangelismo diário. Eu gostaria de iniciar essa aula começando com algumas definições. Primeiro, a teologia é o estudo de Deus. Quando nós estudamos teologia, nós estamos estudando sobre Deus e temos como base as Escrituras, a palavra de Deus. Eu concordo com o teólogo Millard Erickson quando ele diz sobre teologia, uma disciplina que procura afirmar de modo coerente as doutrinas da fé cristã, fundamentadas principalmente nas Escrituras e situadas no contexto da cultura em geral e verbalizada numa linguagem atual e relacionada com as questões da vida. De fato, essa definição nos conduz para detalhes mais amplos da evangelização usando a teologia, pois quando nós testemunhamos do Evangelho, nós estamos levando as pessoas a conhecer teologia. Um outro teólogo chamado Gruden, ele nos conduz a uma visão muito mais abrangente. Ele cita John Frame, mostrando que uma teologia organizada visa responder às questões da vida. Isso daqui é muito marcante, porque quando nós evangelizamos, nós estamos levando as pessoas, de fato, a conhecer como Deus pode ajudá-las nas questões da vida. E aí, isso nos conduz a uma verdadeira direção para a evangelização. Quando nós temos como base a nossa teologia no evangelismo, nós estamos mostrando aos pecadores que eles podem conhecer Deus como nós também conhecemos. Vocês deveriam conhecer um pouco mais de teologia, mas nós não vamos chegar para eles dizendo isso. Nós vamos então levar, através do evangelismo, a teologia que existe um Deus, que esse Deus é santo, que esse Deus é justo e que Ele também é amoroso. E Ele quer então que essas pessoas pecadoras que merecem juízo, que elas então se arrependam dos pecados. De fato, quando nós estudamos a teologia sistemática, nós podemos perceber que as 10 teologias nos levam então a ter mais base para conduzir o pecador a Cristo. Por exemplo, a teologia sistemática é qualquer estudo que responde à pergunta: o que a Bíblia ou como a Bíblia nos ensina hoje acerca da fé, acerca de salvação, acerca de qualquer tópico, a Bíblia pode responder. Existem perguntas que são perguntas básicas, como de onde eu vim, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui. Uma teologia bíblica, uma teologia alicerçada nas Escrituras, responderá a todas essas questões. Nós não podemos, meus queridos, separar a teologia da evangelização. Como nós não podemos também separar uma vida teórica cristã de uma vida prática. A nossa teologia, ela deve ser uma teologia prática. E ela só vai ser uma teologia prática quando nós evangelizamos. Nossa evangelização seria, de fato, levar as Escrituras aos pecadores. Isso é nossa teologia. Definindo aqui teologia, eu queria que você pudesse pensar agora em evangelismo. O que seria isso? Evangelismo.
O evangelismo bíblico, ele envolve pelo menos aí 3 princípios fundamentais, que aqui eu alicerço na minha definição. Amor aos perdidos, a pregação do evangelho e a rica dependência de Deus. Sem esses princípios, nós não vamos conseguir atingir aos perdidos. Outro grande estudioso, D.T. Niles, ele traz uma definição que revela o que nós somos e quem são os pecadores ao qual nós vamos alcançar. Ele diz assim: evangelização é simplesmente o mendigo contando a outro onde encontrou o pão. De fato, quando nós conhecemos Cristo, nós podemos levar outra pessoa a conhecer Cristo. E aqui está inserido isso que eu falei dos princípios: amor aos perdidos, a pregação do Evangelho e a rica dependência de Deus. Quando nós evangelizamos, eu posso então levar as pessoas a conhecer aquilo que eu conheci. E isso envolve, evidentemente, obediência, submissão e muitas outras coisas aí. Por isso, eu deixo ainda aqui uma definição de evangelismo depois de ler muito e aprender muito e viver muito sobre evangelismo. Evangelismo é fazer conhecido o evangelho aos pecadores. É falando, vivendo e pregando as boas novas aos que estão mortos, aos que estão cegos, aos que estão perdidos, aqueles que estão completamente mortos em seus delitos e pecados. É conduzi-los a uma verdadeira fé bíblica, ao arrependimento de pecado, para que eles creiam única e exclusivamente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu sei que talvez você ache que todo mundo conhece o Evangelho e todo mundo conhece teologia. De fato, não. Se você não tem uma boa teologia, você não terá uma visão correta do evangelismo. Se você não tem uma visão correta do evangelismo, você não vai usar corretamente a sua teologia. Então, a teologia do evangelismo, ela tem que se encaixar, ela tem que ser completa. Quando ela está sendo vivida e pregada, todos podem então compreender corretamente a Bíblia, porque nós estamos pregando uma teologia bíblica. E tudo no evangelismo precisa de dependência do Senhor. Tanto no registro bíblico, das Escrituras, como também na forma em que a gente vai pregar as Escrituras. Nós precisamos levar as verdades bíblicas ou bíblica aos homens para que eles saiam da morte espiritual e passem a ter a verdadeira vida. Por isso, eu queria que você pudesse gravar isso bem no seu coração. A teologia correta conduzirá o pecador a conhecer a vontade de Deus para a sua vida de maneira correta. A teologia errada vai fazer com que aquela pessoa não entenda quem de fato ela é à luz das Escrituras. Por isso, o evangelismo só acontece quando há de fato o verdadeiro conhecimento da teologia. Infelizmente, muitos estão dentro da igreja e não conhecem de fato a teologia. Por isso, muitos não evidenciam o evangelismo em sua vida. E aqui eu queria dar alguns passos para a prática do evangelismo usando a teologia. E eu queria que você pudesse pensar nesses passos já visando a prática da sua teologia. Primeiro de tudo, ore a Deus pedindo oportunidades. O Senhor Jesus orou, os seus discípulos oraram e outros oraram, e isso reflete uma teologia, dependência de Deus na prática do evangelismo, no aproveitamento das oportunidades. Segundo,
busque a prática com fervor. Não apenas peça oportunidades, mas viva essas oportunidades. E isso é possível quando você procura estar preparado. Por isso que eu digo que a teologia do evangelismo, a teologia de maneira geral, ela tem que ser uma teologia prática. Não uma teologia de gabinete, não uma teologia teórica, não uma teologia que você é aquela pessoa que sabe de tudo, mas não vive. Por isso, o terceiro ponto que eu destaco aqui é: esteja sempre preparado, procurando a Deus e pedindo essas oportunidades, esteja preparado para levar o Evangelho. Caso você tenha dificuldade, você pode pedir ajuda, né? Não é errado você pedir ajuda a alguém para te ensinar a evangelizar, ou então para pelo menos ir contigo ali, para dar uma força. Nesse período de vida cristã que Deus tem me concedido, eu tenho tido a oportunidade de ver pessoas assim, que têm dificuldades, que precisam de auxílio, de ajuda, e eu creio que Deus também, na sua soberania, Ele coloca pessoas ali para nos ajudar, tá bom? E ainda, lembre-se também, nunca desperdice as oportunidades. Eu tenho dito que na minha vida e na vida de qualquer uma pessoa, as oportunidades são únicas. Quando é que você vai estar aí assistindo esse vídeo novamente e eu aqui, você no mesmo local? Talvez nunca mais. As oportunidades, elas são únicas e não devem ser desperdiçadas. Lembre-se, faça a obra de Deus com seriedade. Nós não estamos brincando de evangelizar ou de levar uma teologia. Não, nós estamos de fato tendo uma vida cristã autêntica, verdadeira. Por isso, fortaleça a sua fé e leve essa fé a outras pessoas. E aí eu gostaria de caminhar um pouco com você em como você pode, na prática, fazer isso, certo? Nós vamos agora caminhar, já vimos definição de teologia, já vimos definição de evangelismo, já vimos alguns passos aqui que a gente pode usar nessa área de nossas vidas, mas eu queria que você pudesse, diante dessas definições e diante desses passos, eu queria que você pudesse responder a pergunta: o que faremos? O que faremos? Eu gostaria de ler um texto das Escrituras no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e eu gostaria que você pudesse acompanhar na sua Bíblia 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é importante, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. O que nós aprendemos com esse texto aqui é que temos individualmente que levar as boas novas aos pecadores. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Algo me foi confiado, levar a pessoa o Evangelho. E o Evangelho é teologia, certo? Como indivíduos, pessoalmente, eu tenho essa responsabilidade, mas como igreja também eu tenho essa responsabilidade. Em Atos 9:31 nos diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O que nós observamos aqui, queridos, é um testemunho público de uma igreja que estava sendo obediente a Deus. Eu creio que essas igrejas da Judéia, Galiléia e Samaria,
Elas estavam vivendo uma teologia de evangelismo. Elas estavam levando as pessoas a conhecerem Deus, a conhecerem o Evangelho, a conhecerem Jesus, a conhecerem a salvação, a conhecerem que eram pecadoras, a conhecerem que a salvação está somente em Cristo. E isso é teologia, e isso é evangelismo. Por isso, nós temos que viver uma vida prática. E dentro desse o que faremos, nós podemos lembrar de Tiago 1:22, que nos diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. A prática é necessária. E para essa prática ela ser muito mais essencial em nossas vidas e que as nossas vidas sejam modelos para outras vidas, nós precisamos ter algumas linhas, eu diria assim, de visão bíblica do que a Bíblia diz quando eu pratico, quando eu, como igreja, pratico ou individualmente pratico esse evangelismo. E aqui eu queria dizer que, a priori, você e eu devemos evangelizar, levar uma teologia no nosso evangelismo quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós fazemos isso para a glória de Deus. No final das contas, querido, a nossa vida é para a glória de Deus. E eu queria que você pudesse pensar em Romanos capítulo 1 comigo. Eu gostaria de ler Romanos capítulo 1, apenas alguns versículos, eu não vou ler todos, mas eu queria que você pudesse ler comigo o versículo 18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato obscureceu. O texto diz que eles não glorificaram a Deus, não deram glória a Deus, adoraram outras pessoas. Eu gostaria que você pudesse ver uma citação aqui de R.C. Sproul, quando ele diz: os seres humanos nunca se dão conta ou se converterão de sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. O texto vai falar da majestade de Deus, mas o homem deixa de glorificar o Criador para glorificar a criatura. E é aqui onde nós entramos. A nossa motivação é a glória de Deus. Porque quando nós olhamos para os pecadores que não conhecem a Deus, nós mostraremos a eles o Deus que nós conhecemos e a majestade desse Deus e que eles devem adorar a esse Deus. Uma coisa interessante que quando nós, na prática, vamos para o evangelismo, a gente entende que as pessoas não conhecem de fato a Deus. Quantas vezes nós passamos na casa das pessoas ou confrontamos as pessoas em uma praça, em uma escola, em um ônibus ou em qualquer lugar e nós perguntamos: você conhece a Deus? E a pessoa diz: eu conheço a Deus. Mas a pessoa vive uma vida como se de fato não conhecesse a Deus. E muitas vezes isso até mesmo dentro da igreja. Crentes que não conhecem a Deus. E aqui, algumas lições do texto de Romanos são importantíssimas.
No capítulo 1, verso 18, diz que há impiedade e injustiça na vida do homem. No versículo 19 ao 21, o texto vai nos dizer que Deus não é glorificado por esse tipo de homem. E no versículo 22 e 23, vai nos mostrar que o homem, ele glorifica a criação e não o Criador. E isso, do 24 ao 31, porque o homem não conhece a Deus. E ele segue seu próprio caminho. Isso, eu diria, é falta de teologia na vida do homem. É falta de conhecimento de Deus. Mas na vida dos crentes, não todos, mas de alguns crentes, a falta de uma teologia prática, de levar o evangelismo, ou de, através do evangelismo, levar essa pessoa a conhecer a Deus e a viver esse conhecimento de Deus. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos conduzi-los a Deus. Lembra daquela expressão ou daquele versículo da Bíblia que é dito assim: fale e não te cales? Isso de fato é levar essas pessoas a conhecer a Deus. E aqui nós precisamos entender que o homem que nasceu nos seus delitos e pecados, ele está morto, ele não tem conhecimento de Deus, por isso ele não pode glorificar a Deus. E levar ele a conhecer a Cristo é possível quando nós aplicamos o nosso segundo ensino, que o texto bíblico é em Mateus capítulo 28. É um texto muito conhecido dos irmãos. Você pode abrir Mateus 28. Poderia até pedir para você dizer decorado aí, mas Mateus 28, do versículo 18 ao 20, nos diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui, o nosso segundo momento é obedecer a Deus. Primeiro, glorificar a Deus. O segundo, obedecer a Deus. Temos muitas lições importantes nesse texto bíblico, mas eu quero trazer aqui pelo menos 5. A primeira delas é que eu e você temos aqui uma ordem de Jesus de fazer discípulos. E isso é responsabilidade minha e responsabilidade sua. Não é responsabilidade dos outros, no sentido de que muitas vezes a gente joga para os outros e nós esquecemos de nós. Mas aqui uma segunda verdade que a gente pode aprender é que a autoridade que nos é dada não é nossa. É a autoridade de Jesus, nós vamos na autoridade de Jesus. E isso é importante, porque já pensou se eu e você fôssemos em nossa autoridade? Ah, não, eu vou na autoridade do pastor. Não, vá na autoridade de Jesus. E uma terceira lição importante aqui é que aqui tem uma ordem. Jesus está dizendo assim: vão por todo mundo. Preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulo. Fazer discípulo só é possível se você for um discípulo. Mas ainda nós temos aqui a promessa de Jesus: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E uma lição importante aqui, um ponto que eu considero importante, é que nós não vamos ensinar a nossa palavra, nós vamos ensinar teologia. Por isso, diante dessas verdades, nós somos responsabilizados por Jesus, responsabilizados de levar o evangelho. Mas ao mesmo tempo, queridos, é importante destacar aqui que eu e você também somos privilegiados. Imagine só, nós somos escolhidos
nós recebemos uma missão de Deus, nós temos teologia. E nós podemos viver isso diariamente, a cada momento, a cada segundo, a cada hora. Nós podemos viver essa teologia que de fato vai levar as pessoas a conhecerem as doutrinas bíblicas quando elas são evangelizadas. Alguém disse o seguinte, MacDever, ele tem um livro muito bom nessa área que eu cito até aí, e você pode ver depois. Ele disse assim: Jesus nos mandou contar todas as nações as boas novas, mas não temos feito isso. Ele chama pessoas a serem pescadores de homens, mas preferimos observar. É isso que acontece. Muitas vezes ficamos de braços cruzados, muitas vezes nós jogamos para os outros a responsabilidade que Deus nos dá. Eu e você precisamos ter algumas atitudes em nossas vidas. E essas atitudes são orientadas pela própria palavra de Deus. Lá em Colossenses 4, versículo 4 e 5 nos diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós precisamos ter sabedoria. E aqui entra aquele ponto que eu falei anteriormente. Eu devo aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades são únicas. E usando a sabedoria eu vou poder levar a pessoa uma palavra forte e transformadora, porque eu estou levando às pessoas uma resposta bíblica. Isso é teologia. Mas ainda em 1 Pedro 3, 15 e 16, nos diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a vocês razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Aqui é teologia para responder, mas ao mesmo tempo um testemunho público, onde as pessoas não podem olhar para a minha vida e dizer assim, você é isso, aquilo e aquilo. Não. Eu estou vivendo diariamente uma teologia para a vida. E Cristo está sendo engrandecido na minha vida. Alguns termos são usados aqui, né? Nós temos uma direção normativa de Jesus: andai com sabedoria. Nós temos uma capacitação de Deus para uma honrosa missão. Nós temos a palavra, meus queridos. A palavra de Deus está conosco. Ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Então, o que eu estou esperando? O que você está esperando? Nós temos as Escrituras. Nós temos teologia bíblica, uma teologia realmente autêntica e verdadeira. Mas lembra, um ponto fundamental aqui também: os pecadores não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E se você tem uma vida de uma intensa teologia do evangelismo, você vai poder levar isso aos pecadores. Eu creio que todo discípulo é um evangelista ou um crente desobediente a Deus. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você faz, ou não faz. Muitas vezes nós temos medo de evangelizar. Será que é o seu caso? Você tem medo de evangelizar? E talvez alguns motivos são levantados aqui. Por exemplo,
Claro que talvez esse você não diga, né? Mas, eu não tenho confiança em mim mesmo. Eu não conheço tanto a Bíblia. Quando eu começar o evangelismo, eu não tenho a compreensão correta da direção de Deus. Professor, eu não sei se Deus está me chamando para isso mesmo. O interessante de tudo isso é que muitos são envolvidos pelo mundo e o mundo os envolve. E eles colocam a responsabilidade para os outros enquanto estão amando o mundo. Lembrem-se e nunca esqueçam disso. Nós não estamos sozinhos. Deus, Ele está conosco. Lembra de Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui é o nosso terceiro momento. O primeiro nós vimos que devemos viver para a glória de Deus e isso envolve uma vida de pregação do Evangelho. O segundo, a obediência a Deus. Mas o que me impressiona é que Deus, o Senhor Jesus, disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E isso Ele faz com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O texto, ele relata aí a grande comissão, é um dos textos da grande comissão, né? Junto com os 4 evangelhos. E este em especial nos traz ricos ensinos sobre a dependência do Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi procurar um emprego, você saiu da sua casa e foi procurar um emprego, você teve coragem, não teve? Certo, teve. Quando você chegou lá para procurar um emprego, você poderia receber 2 palavras: sim e não. Quando você vai evangelizar alguém, chega na casa de alguém, se for o caso, bate palma, e a pessoa vem, você então se apresenta e vai falar para ela do Evangelho, ela vai dizer um sim ou não. Mas quando você vai, você não está só. O Espírito Santo está conosco. O texto diz que nós recebemos Ele de Deus. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. E isso é tremendo porque nós somos testemunhas, porque o Espírito Santo nos faz lembrar tudo de Deus e faz conhecer a Deus. E aqui, dentro do texto de Atos, capítulo 1, fala de algo simultâneo. Tanto. Então isso envolve uma vida diária, de uma teologia que você vai poder levar no seu evangelismo diário. Eu digo que nós temos toda a capacitação de Deus para realizar a obra de Deus. Nós podemos fazer essa obra, não importa se você já está se aposentando na fé ou se você é um bebezinho na fé. Não, ninguém se aposenta na fé. A ideia é que eu e você somos capacitados, se já somos crentes, para levar o Evangelho através de uma vida diária. Podemos até aqui perceber que Deus está nos dando todas as condições para fazermos essa obra. Nós precisamos ser fiéis à direção de Deus. Porque a prática da evangelização, ela demonstra essa submissão ao nosso Deus. Eu queria que aqui você pudesse refletir em um ponto importante. O exemplo para os irmãos e as verdades proclamadas em Cristo devem servir de modelo para nós. Eles são alguém que estão, mesmo com suas dificuldades, tentando viver essa teologia diária em sua vida, através de um evangelismo bíblico. Como você conhece as Escrituras? Como você pode levar essas Escrituras às pessoas? Eu e você precisamos depender do Espírito Santo.
Eu e você precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Lembre-se, Romanos capítulo 3, do versículo 3 ao 21, você pode ler aí, vai dizer como o homem está diante de Deus. E o resumo de todo o livro é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desde o versículo 9 até o 23. E aqui é onde nós podemos perceber a condição do homem. Aqui seria o nosso quarto momento. Lembra, devemos evangelizar para a glória de Deus. Devemos obedecer a Deus. Devemos depender do Espírito Santo. Mas devemos também perceber a condição do homem. O homem está morto em seus delitos e pecados. O homem não busca a Deus. Nenhum sequer, porque todos pecaram. Aqui eu observo alguns pontos importantes. Nós devemos evangelizar sim para a glória de Deus, mas nós devemos evangelizar porque Deus manda, na dependência do Espírito Santo. Mas nesse momento aqui, nós precisamos ver a situação do homem, queridos. Como a Bíblia nos revela quem ele é diante de Deus. O homem está debaixo do pecado. Veja só a situação. Pode ser algum familiar seu, pode ser algum parente seu, algum vizinho seu, alguém que está aí junto com você. Se ele não tem Cristo, ele está debaixo do pecado. Ele está a cada dia distante de Deus. Veja só o contraste. Quando nós vivemos uma teologia para a vida, nós estamos a cada dia se aproximando de Deus. Mas o homem que está morto nos delitos e pecados, ele está se afastando de Deus. Não há nele nenhum conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus que ele tem está embaçado, está corrompido. Porque é um conhecimento dependente do homem, não dependente de Deus. Eles estão condenados, como nós estávamos. Eles precisam de Cristo na vida deles. E isso só vai acontecer na vida deles quando eu e você obedecermos a Deus, levando a Ele a palavra de Deus. E isso é possível quando a igreja se une para levar o Evangelho. J.I. Parker, no livro Evangelização e a Soberania de Deus, ele nos diz assim: quando você ora pelas pessoas não convertidas, você o faz pressupondo que é no poder de Deus que elas são conduzidas à fé. Você roga para que Ele faça exatamente isso, e a sua confiança em pedir repousa na certeza ou sobre a certeza de que Ele é capaz de fazer o que você pede. O que nós observamos aqui é uma prática de uma teologia em toda a minha vida. Você pode lembrar de Paulo, você pode lembrar dos homens que viveram para Deus antes de nós. E sempre esses homens e mulheres, eles procuraram orar para que Deus lhes desse almas perdidas. Almas perdidas. E isso só é possível quando nós estamos em uma comunhão com Deus e em uma comunhão com a igreja. Eu já li antes Atos 9:31, que fala aqui da unidade da igreja. E aqui nós observamos o nosso último momento. Já vimos pelo menos 4 momentos aqui dessa teologia para a vida. E a unidade da igreja, ou na igreja para a evangelização, é importantíssima. Atos 9:31, mais uma vez, nos diz: assim, pois,
As igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O que nós observamos aqui é que essa igreja, ela vivia essa unidade na pregação do Evangelho. E essa pregação envolvia alguns pontos importantes que a igreja aqui pregava em Atos. Quando você lê o livro de Atos, você pode ver algumas coisas importantes. Primeira, a igreja pregava sobre a fé em Cristo. A igreja pregava sobre o arrependimento de pecados. A igreja pregava sobre a unidade. A igreja pregava sobre a paz. A igreja pregava sobre a edificação. A igreja pregava sobre a santidade. A igreja pregava sobre o serviço. E todo crente que chegava na igreja, ele era ensinado sobre isso. E ele então já começava a servir a Deus. Era uma teologia prática. Quando a igreja vive para a glória de Deus, almas são alcançadas com o Evangelho. Eu vou tentar direcionar mais esse ponto aqui. Quando você e eu vivemos para a glória de Deus, almas serão alcançadas com o Evangelho. E eu queria dar alguns conselhos. Alguns dizem que eu sou um pastor evangelista. E eu queria dar alguns conselhos em relação a isso. Ore por sua vida e família. Porque assim você vai estar começando com a sua casa. Lembra de Josué quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Mas antes ele disse assim: se vos parece bem servir aos deuses, que os amorreus, não sei o quê, e outra coisa, que vocês sirvam. Era como se Josué estivesse dizendo assim: olha, se vocês querem fazer isso, façam, mas eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Ore por sua família. Ore por você, para que você e sua família tenham uma visão correta nessa área. Segundo, envolva-se com o evangelismo na igreja local. Sirva. Eu lembro de uma irmã que ela chegou para mim e disse: pastor, eu sou doido para ir para o evangelismo, mas eu não sei evangelizar. E aí eu disse: irmã, a senhora pode ir, mas a senhora não precisa falar não, a senhora só vai vendo e vai aprendendo. E aí aquela irmã foi. E quando chegou lá, a gente começou a evangelizar de casa em casa, levando ali a palavra de Deus. Aquela irmã foi vendo, e quando chegou numa casa lá, ela pediu a palavra. E aquela irmã começou a falar, e eu disse: tá bom, irmã. Ela disse que não sabia, mas ela precisava de alguém. Talvez muitas vezes você não tenha prática. Se envolva com quem tem prática, porque você vai então poder amadurecer nessa área. Terceiro, conduza a igreja, mesmo que poucos, a participar. Às vezes a igreja, quando marca um passeio, quando marca algum evento que não tem nada a ver com o evangelismo, é preciso alugar um ônibus, 2 ou 3. Aí até os irmãos conseguem transporte e vão. Mas às vezes nessa área, eu sinto que falta da parte de muitos um envolvimento. Mas os poucos que têm, façam. Porque Jesus começou com 12. Depois aumentou para 70. Depois foi aumentando. Lá em Atos tinha 3.000 já convertidos. E foi aumentando e chegou até eu. E chegou até você. E chegou até nós.
Quarto, seja dinâmico nessa visão de evangelismo. Eu tenho dado algumas dicas e você pode olhar no canal da faculdade. Você pode ver lá, tem algumas dicas de evangelismo. Seja dinâmico. Aproveite as oportunidades, porque Deus vai te dando sabedoria em cada momento. Lembre-se, qual a sua motivação? Qual a sua motivação? Eu diria, pegando aqui uma citação de Bayes German, ele diz assim: Paulo foi capaz de penetrar na cultura dos outros a fim de evangelizá-los. A motivação dele era o seu amor por Cristo e o amor por aquele que ele encontrava. Tenha motivações corretas no evangelismo. Tenha motivações que levem você a amar a Deus, mas amar também os perdidos. Como Jesus, eu diria, ele passando e ele via os perdidos e eu diria que pesava assim quando ele olhava para os perdidos. E isso começa em nossa casa, né? Isso começa em nossa casa. Eu queria concluir essa aula deixando alguns pontos para você e eu refletirmos. A nossa teologia deve ser divulgada no evangelismo. Deve ser divulgada no evangelismo. E para isso eu diria, estude a Bíblia, leia a Bíblia diariamente. Estude ela, aprenda teologia, porque você pode encontrar um ateu, você pode encontrar um espírita, você pode encontrar pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Você pode encontrar pessoas que não acreditam na salvação em Jesus. E se você tem uma boa teologia, você vai poder responder a essas pessoas. Segundo, a nossa evangelização deve ter como base as Escrituras. É isso. Quando você pergunta a alguém, você vai para o céu? A pessoa responde, sim. E você pergunta, por quê? A pessoa diz, porque eu sou boa. E aí você vai lá para Efésios 2, 8 e 9, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você mostra que a salvação é pela fé em Cristo. Terceiro, quando não temos uma boa teologia, a nossa evangelização, ela corre riscos eternos. Por exemplo, nós temos pessoas que não têm uma boa teologia e acreditam que a salvação é pelas obras. Acreditam que a salvação é em guardar o sábado. Acreditam que a salvação é em pertencer àquela igreja. E isso é uma teologia falsa. E as pessoas vão viver essa teologia falsa no dia a dia. Mas se você tem uma teologia correta, você não vai correr risco. Por isso é importante você conhecer verdadeiramente a Deus. Verdadeiramente a Deus. E eu lembro de um texto bíblico aqui, João 5:39. Quando Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras. Creio que é. Deixa eu só confirmar se é esse texto, porque tem tanto versículo decorado, mas confirmando aqui, João 5:39. Não, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. A ideia aqui é o exame das Escrituras. Claro que tem esse outro texto que agora não lembro de memória. Creio que talvez nos Evangelhos. Mas havia um grupo que estava errando e um outro grupo que estava sendo direcionado para o exame correto das Escrituras. Então, cuidado com a sua teologia. Quarto, procure evidenciar diariamente nos ensinos bíblicos da sua vida as pessoas.
Leve as pessoas a ver a sua vida, a contemplar a sua vida, não para a sua glória, evidentemente, mas de você levar elas a conhecer a Cristo. E o último, reconheça sua dependência de Deus em todas as áreas de sua vida. Evangelize na dependência de Deus. Alguém disse: o mundo precisa de cristãos que não toleram a complacência da própria vida. Não fique, eu diria assim, não fique como alguém que não está servindo a Deus. Faça grandes coisas para Deus. Viva as grandes coisas que Deus colocou para a sua vida. Aproveite cada momento e a sua vida vai demonstrar a teologia. Que Deus te abençoe e te conceda a graça de viver essa teologia na prática do evangelismo diário. Amém.